Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito prazer, Felipe Robledo. Se você já é do canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que goste, compartilhe, inscreva-se, ative no sininho e vamos continuar nossos papos sobre história, certo? Nossas aulas curtas, de até ali uns 15 minutinhos, porém com conteúdo para que a gente possa estudar, usar, se aprofundar, certo? E o tema de hoje é o absolutismo e os estados nacionais, certo? Ou seja, vamos pensar ali aquele momento daquela transição da Idade Média para a Idade Moderna, no que diz respeito à formação dos Estados Nacionais e à consolidação do poder concentrado nas mãos do rei, o tal do absolutismo. Então, vamos lá. Vamos começar a entender primeiro, tá, que esses Estados Nacionais, como a gente conhece, eles vêm de um grande processo, de uma longa duração, que vai se iniciar ali por volta da crise da Idade Média e que vai se consolidar, por exemplo, em alguns casos, só no século XIX, certo? Por exemplo, a Itália e a Alemanha, como a gente conhece, só vão se consolidar no século XIX, e o que vai ser responsável, entre outras coisas, por exemplo, pela Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Porém, vamos discutir os casos clássicos aqui pra gente, certo? Ou seja, a ideia da Europa nesse período. E aí, este vídeo ele não se predispõe, neste momento, a discutir caso por caso. Eu não vou discutir a formação de cada Estado Nacional. Porém, se você quiser, coloca nos comentários que a gente monta um vídeo desse só pra você. Bem, e aí vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que ali por volta do século X, a Europa ela vai começar a entrar em crise. Aquele modelo feudal, ele começa a entrar em crise, muito relacionado a dois grandes elementos: o fim das invasões bárbaras e as inovações tecnológicas. E aí, neste arraste, nesta crise ali, que alguns chamam de outono medieval, certo? Eu vou ter o renascimento comercial e o renascimento urbano. Sim, grande parte de uma galera que está sendo expulsa dos feudos, certo? E em grande parte também muito relacionada às cruzadas que vão estar surgindo neste período da história, esta ampliação deste mercado, essas novas rotas comerciais, vão favorecer o renascimento do comércio e o renascimento das cidades, que serão muradas, chamadas então de burgos, e fazendo emergir neste momento uma nova classe, a chamada burguesia. Classe fundamental para a gente entender a tal da Idade Moderna. Pois bem, então o que vai acontecer na verdade? Este outono medieval, esta crise medieval, a própria Igreja Católica, por exemplo, ela começa um processo de algumas questões em relação a ela vai ter o seu poder um pouco abalado, aliado com nobres que estão empobrecendo, uma nobreza que vem se empobrecendo, vai gerar uma série de convulsões sociais, uma série de revoltas camponesas. Por exemplo, a Jacquerie, que você vai ter num processo das talvez as mais conhecidas revoltas camponesas que a gente tem ali na França, beleza? Nessa fase de formação de Estado Nacional. Pois bem, vamos seguir essa lógica então. Vamos lembrar que no século XIV nós temos a famosa crise medieval, a tal da crise do século XIV. Seus três grandes elementos: a peste negra, a fome e a guerra dos 100 anos. Então eu tenho um problema que é o seguinte: eu estou numa fase de grande efervescência, eu estou numa fase de grandes mudanças, certo? De grandes revoltas, de conflitos que estão rolando. E é exatamente neste panorama que você começa a enxergar com outros olhos a figura do rei. Sim, porque lembra que o rei estava lá. Lembra na Idade Média? Na Idade Média que a gente tinha uma relação de poder que ela era meio que descentralizada, certo? Numa relação ali entre suzeranos e vassalos, quando eu falo da relação dos nobres. E vamos lembrar, suzerano, o seu nobre mais forte, mais rico, aquele que doa a terra. Vassalo, o seu nobre menos rico, aquele que recebe a terra. E dentre vassalos e suzeranos, nós chamávamos o maior dos suzeranos de rei. Pois bem, por exemplo, o Perry Anderson vai enxergar nesta fase a necessidade de uma aristocracia atemorizada muito com essas revoltas, atemorizada muito com essa perda de prestígio, enxergar a este rei agora com melhores olhos. Sim, vamos juntar, por exemplo, nesse momento, uma própria burguesia que passa a enxergar na ideia de você centralizar um Estado, criar um Estado nacional, centralizar alguns elementos importantes ali, uma forma de favorecer esse comércio incipiente, no sentido de que, ao invés de você ter que, em cada lugarzinho que você ia, ter que enxergar uma diferente moeda, diferentes impostos, se você condensar tudo no mesmo local, facilita suas trocas. Então, é exatamente nesta fase que a gente tem esse surgimento desse Estado Nacional, que, a grosso modo, vai se consolidar a partir de que características? Uma unidade territorial, uma unidade linguística,
uma unidade de pesos e medidas, certo? A ideia de um exército nacional, leis que vão deixar de ser leis faladas, consuetudinárias, vão passar a ser leis escritas, certo? E é a figura desse rei assumindo esse papel. Então, na verdade, esse Estado Nacional ele vai ser um grande rearranjo entre algumas classes, certo? Entre uma burguesia que está surgindo, por exemplo, que vai enxergar esse Estado Nacional com bons olhos, uma nobreza que muitas vezes vai passar a assumir caráteres de uma burocracia estatal, e uma igreja católica que vai demonstrar força em determinado momento, tá? Por que eu estou dizendo isso? E aí, vamos lá. Porque dentro desse Estado Nacional vai ser necessário você organizar então uma unidade de governo. Sim, se eu tenho uma unidade legislativa, se eu tenho pesos e medidas, se eu tenho exército nacional, certo? Se eu tenho a mesma língua, se eu tenho uma unidade de território, eu tenho agora uma fronteira a seguir, eu tenho que criar um governo. E aí, só algumas curiosidades importantes pra gente. O primeiro Estado Nacional a se formar vai ser Portugal, que vai começar a se formar ali no século XII e que vai se consolidar ao final do século XIV, certo? E isso é interessante porque vai ser fundamental para entender o tal do pioneirismo português na expansão marítima comercial. No caso, por exemplo, da Espanha, ela vai se consolidar ali no final do século XV com o casamento dos reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, porque sim, uma das formas que você tem de criar poder neste momento da história é a partir de casamentos. Esquece aquele ideal romântico de você casa por amor. Casamento entre os nobres muitas vezes é uma questão simplesmente política, de unir forças. Ou a própria Inglaterra e a França, que vão ter seus processos de formação de Estado Nacional muito ligado a tal do fim da Guerra dos 100 Anos, também ali na segunda metade do século XV. E aí, beleza, entendemos o que é esse Estado Nacional, entendemos que é esse rearranjo, essa necessidade de alguma forma de você conter algumas revoltas, ao mesmo tempo facilitar para a burguesia alguns elementos que ela já está de olho, e presta atenção que isso é fundamental. A ideia da burguesia é exatamente essa, ela vai ao longo do tempo se aproximando. Manja aquele papo, se você não pode com eles, se junte a eles. É o que a burguesia faz ali na Idade Média para a Idade Moderna. Ela vai ali se juntar com figuras de poder, ela vai aos poucos transformar a forma de você enxergar o mundo, para no final do século XVIII ela dar o seu golpe de Estado, a tal da Revolução Francesa. Então entenda isso, tá? A Idade Moderna é exatamente isso, a grosso modo. É a idade que a burguesia está preparando a sua cama de gato. Bem, e aí vamos lá. Vamos decidir então a ideia de que é preciso que a gente mande, certo? E aí, vamos pensar o seguinte. É óbvio que essa aliança ali do rei, certo, com a burguesia, é uma aliança de interesses. Pelo amor de Deus, vamos imaginar o seguinte, essa idade moderna que está surgindo aqui, esse Estado Nacional que está surgindo aqui, essa sociedade que a gente está surgindo aqui, ela não vai suprimir neste momento aqueles privilégios que já vinham da Idade Média. Lembra aquela sociedade estamental? Primeiro Estado formado pelo clero, os que oram. Segundo Estado formado pelos nobres, os que guerreiam. E o terceiro Estado formado pelos servos, os que trabalham, que agora vai inserir a burguesia. Não se iluda, a burguesia tem dinheiro, mas não manda. E isso é algo fundamental para entender as transformações da Idade Moderna e a tal da Revolução Francesa. Ou seja, não interessa para a burguesia só ter dinheiro e não ter voz política, mas ela não pode mudar isso agora. Eu vou organizar essa vida. E aí, óbvio, neste rearranjo, alguns privilégios permanecem. Ou seja, o primeiro e o segundo Estado continuam sem pagar impostos. Ok? Bem, e aí vamos lá. Vou formar então a forma política de se entender Idade Moderna. E se você fala de Idade Moderna, você fala politicamente de absolutismo. Ou seja, eu vou concentrar o poder nas mãos do rei. É ele que vai controlar todo o aparato burocrático. É ele que vai controlar todo o exército nacional, certo? É este rei que está com o poder se concentrando. E aí, eu preciso então, entre aspas, convencer a sociedade que essa ideia de um absolutismo é algo positivo. E aí, para isso, eu tenho duas formas. Simples. Eu posso fazer isso a partir da violência, ou eu posso fazer isso a partir da ideologia, certo? E vamos analisar os dois casos. A ideia da violência, ela é algo que é extremamente trabalhoso. Imagina você toda hora ter que fazer guerra, toda hora você ter que fazer execuções para poder perpetuar o seu governo. Cara, isso não é legal.
Isso dá muito trabalho, certo? Mas vai acontecer. Não é à toa, por exemplo, que quando você tem as execuções neste período, e na própria Idade Média, elas acontecem aonde? Em praça pública. Lógico, para servir de exemplo. Porém, tem uma forma mais fácil, mais tranquila e mais barata. Sim, a ideologia. E aí, vamos trabalhar com as teorias absolutistas, que vão se dividir para a gente, basicamente, em duas grandes correntes. As chamadas teorias religiosas e as chamadas teorias laicas ou leigas. E vamos lá. Teoria religiosa é aquela que vai explicar o absolutismo a partir da ideia de uma vontade divina. Não é à toa que autores como Bossuet, Baudin vão defender esta lógica da chamada teoria do direito divino, que significa o seguinte, olha só e presta atenção na malandragem. O rei é escolhido por Deus. Sim, o rei não é qualquer um. O rei é alguém que Deus escolheu para governar. E isso tem uma função e uma importância dupla para a igreja e para o rei. Porque olha só, já reparou que quem vai coroar o rei é um membro da igreja? Sim. Por quê? Porque lembra que eu estou falando de uma sociedade que ela é teocêntrica, uma sociedade extremamente católica, certo? Então, teoricamente, quando você tem um membro da igreja coroando o monarca, o que é o recado que eu estou dando para a sociedade? Olha só, Deus escolheu esse cara. E por que eu posso garantir isso? Porque eu sou membro da igreja. Eu sou a igreja católica. Eu sou o instrumento vocal de Deus na terra. Então, olha só, percebe o tamanho do poder que a igreja católica tem na mão. Percebe, então, que é bem interessante para o monarca ter essa aliança com a igreja, certo? Eu sei, a gente vai ter ainda algumas cisões entre monarcas e a igreja católica, só a gente vê Henrique VIII do anglicanismo. Não lembra? Não tem problema. Aí no canal a gente tem um vídeo sobre isso em Reforma Protestante. Pois bem, então o primeiro ponto é esse, eu dou um poder enorme para a igreja católica, uma vez que é ela que legitima o rei. Mas ao mesmo tempo eu dou um poder enorme para o rei. Porque se eu tenho uma sociedade que identifica o rei como uma escolha divina, teoricamente colocar-se contra o rei significa automaticamente colocar-se contra Deus. Então você passa a pressupor na ideia de que tudo aquilo que o rei diz está legitimado por Deus. Então você cria um controle social, um poder social desse rei enorme baseado na religião. Ok? Pois bem, agora, a segunda corrente teórica, a teoria laica ou leiga, não vai usar Deus para explicar essa história. E aí a gente tem pra gente aqui em história basicamente dois grandes pensadores, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. E Maquiavel, um grande pensador político deste período, vai escrever na sua grande obra, O Príncipe, um grande manual de como mandar, de como ser um bom rei absolutista. E a sua ideia principal é como ele vai trabalhar a questão da virtude. Porque para Maquiavel, a virtude ela vai deixar de ter aquele caráter que a gente conhece, meio judaico-cristão, de bondade, amor, caridade. A virtude para Maquiavel é o rei fazer tudo aquilo necessário para que ele mantenha-se no poder. Tanto que, por exemplo, embora Maquiavel nunca tenha escrito isso na sua obra O Príncipe, nós conhecemos Maquiavel pela frase "os fins justificam os meios". Porque na lógica maquiavélica, qual é a grande ideia então? Tudo é justificável caso você se mantenha no poder. Ou seja, para Maquiavel, esquece essa nossa moral cristã. O fundamental é o poder. Então Maquiavel diz, por exemplo, você pode ser amado ou temido. Porém, se tiver que escolher um ou outro, antes seja temido. Então Maquiavel é o grande manual do príncipe, no qual a moral ela é inferior ao poder do Estado. Thomas Hobbes, por outro lado, vai vir com uma outra ideia muito famosa. No seu grande livro, O Leviatã, Thomas Hobbes diz: o homem é o lobo do homem. O homem vive em guerra de todos contra todos, ou seja, a nossa natureza ela é ruim. A nossa natureza ela é cruel. E aí só existe uma forma de nós não nos matarmos mutuamente. Simples. Nós devemos dar a nossa liberdade individual, certo? Nós devemos passar a nossa liberdade individual para o Estado, controlado pelo rei. Desta forma, para que nós não estejamos numa autodestruição, o rei nos controla. E aí, neste controle, o rei, por ser um ente especial, ele pode tudo.
qualquer coisa que o rei faça é legitimado pela ideia de que a existência dele e o poder do Estado como uma pessoa que controla as nossas liberdades é aquilo que nos mantém vivo. Ou seja, é uma ideia de um contrato social. E aí, muito cuidado, é uma ideia de um contrato social. Não é um livro contrato social, porque esse livro é de Rousseau. Beleza? Então percebe o seguinte, de uma forma bem curta, a gente formou uma lógica do que é um Estado Nacional, quais são as suas características principais e como a gente organiza esse poder a partir da figura do absolutismo, pautado, justificado ou por uma visão religiosa ou por uma visão laica ou leiga. Beleza? Mais um videozinho curto, rápido, para a gente poder entender um pouquinho de história em até 15 minutos. Um beijo e até a próxima.